Eu comecei a me alegrar, pastor, comecei a me acompanhar, sair acompanhando, escolhendo. Ele chegou em um que se ofereceu. Senhor, eu vou aonde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, estou também, e não tem jeito, nós vamos estar juntos aí. Jesus falou assim: as aves dos céus têm ninho, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aquilo que você viu. Ele chegou para outro, já o olhei, viu, irmãos? Chegou para outro, olha, me segue-me. Está tudo na Bíblia que eu estou falando aqui, os irmãos sabem disso. Segue-me. E ele, aquele que o Senhor estava chamando, falou assim: Senhor, eu vou enterrar primeiro meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus pega e fala para ele: olha, rapaz, deixa os mortos enterrar seus mortos, segue. Escolhido, tem um que ele rejeitou, mas outro foi escolhido. E nós que estamos aqui, porque ele nos escolheu para estar aqui. Graças a Deus por isso. E eu estava pensando nos hinos que foram cantados, que o irmão cantou com a sua esposa, pensando que quando Jesus escolheu um homem bravo, um homem que para ele tudo estava bom. Ele era pescador, bravo. Quando Jesus foram prender Jesus, tanto bravo que ele era, e Jesus sabia certamente que ele estava com uma espada lá dentro da coisa. Jesus sabia. Mas quando foi prender Jesus, ele arrancou a espada e cortou a orelha do sacerdote, do policial. E Jesus, com aquele amor tão grande, vai, pega aquela orelha e coloca de novo no mesmo lugar sarado. Aleluia! E ele fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção, já eu vou ler aqui, que Jesus estava preparando. Jesus, ele precisava preparar. Depois ele preparou Paulo. E assim ele foi preparando. E através de Paulo é que nós estamos aqui hoje. Paulo saiu levando para toda parte. Quem começou a grande obra, está na obra e que vai fazer obra aqui nesta noite, é aquele que nos ensinou. Glória a Deus. Então Pedro era aquele homem bravo, indisciplinado. Ele não tinha disciplina não. Toda hora ele estava falando uma coisa e bravo. Mas passaram os tempos. E Jesus, no dia que Jesus subiu, ele falou assim: olha, gente, agora eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar a obra que eu iniciei aqui. Então, irmãos, essa obra foi iniciada e hoje nós estamos aqui. O que eu quero ler aqui agora, se não for continuar sentado ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vou ler alguns versículos, né? Os irmãos podem continuar sentados. Porque eu estou pensando assim, eu acho que hoje nós já estamos felizes, né, irmão? Já estamos felizes, abençoados. Culto que falou no nosso coração. Amém. E se tinha alguém triste aqui nessa noite, já está leve. Então, está aqui essa mensagem aqui. E Pedro e João subiu junto ao templo na hora nona, a hora da oração. Os irmãos veem que aquele homem já não estava mais com Jesus.
andando com Jesus pessoalmente, mas Jesus estava com ele fisicamente e espiritualmente, como ele está aqui nessa noite, que nós já sentimos a presença dele aqui. O que eu quero falar aqui nessa noite, no versículo 2, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha uma parte no templo chamado Formosa, para pedir esmola. E os que entravam, versículo 3, a qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, e aquele jovem pediu-lhe que lhe desse uma esmola. O que eu quero falar, irmão, aquele homem estava subindo para se preparar agora. Não para estar junto com Jesus, porque Jesus está, inclusive ele está aqui no nosso meio. Ele está sentado aí com vocês aí. Né? Eu até lembrei agora de quando Jesus está sentado lá em Gurupi, há uns 40 anos passados, era novo convertido. Estava numa igreja, alguém, e estava chovendo muito naquele dia. E naquela chuva não tinha ninguém. Vê como é que Deus faz as coisas. E o pastor chegou, começou o culto lá sem ninguém. Como se fosse assim, preparando, fazendo alguma coisa, mas os bancos tudo vazio. Isso foi em Gurupi, irmão, num bairro em Gurupi. E aí aquele pastor começou, leu a palavra, fez a oração e começou a pregar para ninguém. Certamente treinando alguma coisa, ou vendo uma pregação, formando uma pregação, ele viu quando tem uma sombra na porta da igreja, tem aquela parte, como se fosse a porta aqui, aquela parte de concreto que fazia, né, uma parte de pano, para não molhar o porteiro, né, tinha muito isso aí antigamente, e ele viu. E quando ele passou a pregar, um senhor que estava lá escondido da chuva entrou e sentou. Aí ele aproveitou, terminou de cantar, de pregar aquela palavra, e fez o apelo, e o rapaz aceitou Jesus. E quando foi, isso foi num dia de semana, quando foi no domingo, esse cidadão novo convertido que tinha aceitado foi no templo. Quando terminou o culto, pastor, segundo o irmão que é pastor de lá, contou, isso é caso verdadeiro, não é? Aquele cidadão chegou no pastor, cadê aqueles homens de branco que estavam sentados aqui tudinho? Só sentei no único lugar que tinha, eu sentei. Cadê aqueles homens de branco? Aqueles homens de branco estão aqui nesta noite, eles estão embora, porque Deus cuida do seu. Quando ele tem plano, ele tem plano. Eu falar aqui nessa noite o plano que Deus tinha com Pedro. Aonde Deus ia colocar Pedro? Colocar numa situação que aquele homem já não era mais aquele homem bravo, já estava subindo no templo da Formosa, na hora nona, na hora da oração. E quando ele chega no templo, tinha um cidadão que 38 anos era paralítico. Se os irmãos lerem o texto depois, os irmãos vão ver. 38 anos que era paralítico. E ele precisava, aquele paralítico precisava de ajuda. Pobre, porque hoje tem muita gente que é paralítico, mas tem cadeira de roda e tem até umas cadeiras motorizadas que o caboclo vai. E eu vi uma nesses dias no jornal que até desce escada e sobe escada. Sozinho, o caboclo lá controlando ela, porque tem dinheiro.
Mas aquele homem era pobre, miserável, precisava de alguém que colocasse ele lá para ele pegar algumas moedas para sobreviver. 38 anos paralítico. E Pedro, aquele homem que já era usado por Deus, nós vemos na Bíblia Sagrada que às vezes ele passava assim, a minha sombra está aqui, né, mano? E o povo sentava na rua para que a sombra de Pedro pegasse nele. Pegasse nele a sombra, quem era aleijado levantava, quem era cego via, quem era ouvido, quem era surdo via. Então, irmãos, é quando Deus prepara alguém, e eu estou querendo falar aqui, e nós, igreja, estamos preparados para fazer a obra para os necessitados. Glória a Deus. O maior necessitado hoje, irmãos, é o homem que irmão estava falando para mim aí agora, antes de começar o culto, que lá na cidade de Goiás, né, deram para quantas crianças? 7 crianças. 7 crianças deram chumbinho. Envenenado. Veneno. 7 crianças planaltina. Então desconfiando que são os pais, porque já E aí, quantos que morreram já? morreu 2, tem 5 internados. Tem 5 internados. Irmãos, a maior necessidade hoje é da igreja pregar o evangelho para aqueles que estão necessitados. Irmãos, a maior tristeza que é o homem vazio sem Deus. O homem vazio sem Deus, ele é triste, ele bota uma corda no pescoço, ele dá um tiro na testa, ele mata os outros, ele mata a esposa. O homem sem Deus é vazio. E a pessoa sem Deus é a pessoa mais miserável do mundo, é aquele que está vazio. Aquele homem, além de vazio, era paralítico. E aí, quando ele vê 2 homens bonitos, que todo crente é bonito, viu, irmão? Amém. Você vê, eu estou com 80 anos, sou bonito, né? Eu estava no supermercado ontem, e uma mulher chegou e falou assim, eu não vou comprar esse quiabo não, esse quiabo está muito feio. Eu estava escolhendo um quiabo lá, minha mulher tinha pedido, tem que obedecer a mulher, né? Escolhendo os quiabos lá, e a mulher, não, esse quiabo está muito feio, não, eu vou escolher esse quiabo, vou levar. Ele está mais feio que eu, não está? A mulher, não, o senhor está enganado, isso aí não é, isso aí, o quiabo não é mais, o senhor é muito mais bonito que o quiabo, está na cara. Né? Então, nós somos aquele que chega e leva alegria. Né, irmãos? Nós, aquele que chega e leva alegria. Nós temos que olhar, as pessoas têm que olhar em nós e ver que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Eu não sei por que eu estou falando aqui, mas aqui só tem crente de verdade mesmo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei porque Deus mandou falar, eu vou falar, né? Hoje nós não conhece mais crente. Irmão, sabe por que eu entrei na igreja? Faz um mês e pouquinho que eu entrei na igreja. Porque o líder de jovem da minha igreja estava no dia da votação, estava de shortinho bem pequenininho, estava quase vendo a cueca dele de baixo, com a corrente no pescoço. E eu falei, irmão, onde nós estamos nessa noite? Porque a pessoa tem que olhar em nós e ver que nós somos filhos de Deus. Porque se ele vê que nós somos filhos de Deus, ele tem confiança na nossa oração. Se ele não vê que nós não somos filhos de Deus, ele não vai confiar na nossa oração. Bom, mas aquele moço, para encerrar aqui, ele estendeu a mão. Oh, glória. Ô moço, me dá uma esmola. Depois o irmão veio e vê. Me dá uma esmola. Certamente ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso, 38 anos, eu estou aqui, eu preciso de uma ajuda. E Pedro
olha para ele, moço, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada. Certamente o semblante daquele moço caiu no momento. Mas ele falou, olha aqui, ó, eu tenho uma coisa, melhor que o dinheiro. Que 38 anos você tinha necessidade, mas hoje você não vai ter mais necessidade nenhuma, porque ele tinha 38, era jovem e ainda podia trabalhar. Pega na mão dele e fala, levanta e anda. É melhor do que muitos milhões no banco. A pessoa que está nessa situação, e Deus é aquele que está em nós, que nós levamos a alegria e o socorro. Presente na hora dessa coisa, é o Senhor que leva. Ele leva através de vocês. Ele leva através de nós. Nós temos que estar preparados e parar de pensar que Deus não está conosco e que nós precisamos toda hora dos outros. Nós estamos escolhidos porque Jesus falou, eu vou para o Pai. E vocês continuem a obra que nós iniciei aqui na terra. Pedro foi preparado e nós, eu acredito que nós estamos preparados. Nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, nós temos que ter a verdade, né? Ainda ontem uma moça lá domingo, eu vou estar ajudando o irmão Josimar lá, né? A moça falou, pastor, eu quero que o senhor está aqui domingo, bem humilde a moça. E eu falei, ué, irmão, por que você quer? Não, porque eu quero contar um testemunho. E por que você quer que eu tenha aqui para ouvir? Conta ele aqui agora. Não, eu quero contar para todo mundo, porque foi Deus que usou o Senhor. Não sei nem o que é. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus prepara a sua igreja. Aleluia! O irmão Josimar pediu para os irmãos orarem que ia ficar curado. Eu acredito que Deus cura. Glória a Deus! Mas como ele falou que nós ia orar por nosso irmão, nós vamos orar, vamos ungir, né, irmãozinho? Pode ter certeza, irmão. A fé move e remove montanhas. Eu quero que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos estar aqui, né, irmão? Sempre que a gente puder, vai estar aqui. Eu estava pensando agora de vir aqui segunda-feira e ficar até quinta, sexta-feira. Mas agora eu tenho que ajudar o irmão lá na quarta-feira. Tem que usar na sexta, né? Até estar lá com pelo menos 50 crentes lá. Pastor Antônio, lá na igreja dele é quarta e sexta também? É. É para acabar o pique do Goiás? É para ouvir ninguém. Tá repreendido. Tem mais um outro dia lá. O senhor já coloca o Josimar lá, fala, Josimar, toma conta, porque eu tenho a obrigação de estar lá. Deus já falou aqui. Não, essa guerra é espiritual. Irmãos, Jesus abençoe os irmãos. Viu, irmãos? A alegria vem através da palavra, a alegria vem através do cântico e a alegria vem de Deus. Ele usa todas as coisas que você vai. Levando a quem virem. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Peperá. Eu vou retornar para os pastores, que eu estava olhando pelo irmão Zé Guilherme, mas eu queria fazer uma pergunta só para os homens, viu? Quais os irmãos que se sentem mais fortalecidos em Cristo Jesus, levanta a mão. Pois quando terminar o culto, vocês vão ajudar a colocar o fogão lá na minha saber, viu? O fogão do pastor Peperá. Deus abençoe. Nós vamos ter que carregar o fogão do Peperado e colocar na mesa dele para levar para a casa dele. Só os que são fortes por Cristo, viu? Quem é que eu retorno para mim? É isso, Deus tem passado aqui dentro. Aleluia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós temos que entender. Você sabia que isso é uma lição para a igreja sobre os pastores? Viu? É uma lição para a igreja.